Eu quero ver se eu consigo, todo início de aula, passar aquela apresentação do Dilermando, porque o objetivo é a gente focalizar na pessoa de Jesus, não só o tempo de ensino que nós vamos ter, mas para que isso possa estar fixado na nossa mente como uma linha de eventos que a gente tem que lembrar cada vez que considera a pessoa dele. Então, eu gostaria de poder começar, são 3 minutos só. Aqui esteve um homem que nasceu numa pequena vila, filho de uma camponesa. Ele cresceu em outra pequena vila. Até os 30 anos, ele trabalhou como carpinteiro. Então, por 3 anos, ele foi um pregador itinerante. Mas ele nunca viajou a mais de 300 quilômetros de onde nasceu. E para onde ele ia, ele geralmente caminhava. Ele nunca ocupou um cargo político, nunca escreveu um livro, nunca comprou uma casa, nunca teve uma família, nunca cursou uma faculdade e nunca foi a uma cidade grande. Sim, aqui esteve um homem. Embora ele nunca tenha feito qualquer das coisas geralmente associadas à grandeza, ele não tinha credenciais, mas ele próprio não tinha nada a ver com este mundo, exceto pelo propósito divino que o trouxe a este mundo. Quando ele da opinião popular se voltou contra ele. A maioria de seus amigos fugiu. Um deles o negou. Um deles o traiu e o entregou aos inimigos. Então, ele passou pela zombaria de um julgamento e foi pregado em uma cruz entre 2 ladrões. E enquanto ele estava morrendo, seus carrascos apostavam pela única propriedade que ele tinha neste mundo. E essa era a sua túnica púrpura. Quando ele morreu, foi retirado da cruz e colocado em um túmulo novo emprestado por amigos compassivos. Mais de 20 séculos vieram e se foram, e hoje ele é a peça central da raça humana, nosso líder na coluna do destino humano. Eu penso que estou bem certo quando digo que todos os exércitos que já marcharam, todas as marinhas que já navegaram nos mares, todos os órgãos legislativos que já se reuniram e todos os reis que já reinaram, todos eles juntos não afetaram a vida do homem nesta terra tão poderosamente quanto aquela vida solitária. Aqui esteve um homem. Alegria ao mundo. Jesus veio. Então, estão me seguindo? Estão ouvindo? Ok. Então, continuando de um pouquinho antes de nós encerrarmos a semana passada, vamos começar então no texto de Mateus 1, de 20 a 24, onde aparece a anunciação do anjo a José, porque José estava naquela condição de achar que Maria tinha feito algum tipo de traição, porque estava grávida e ele não tinha tocado nela. E o que chama atenção naquele texto é a frase, porque o que nela foi gerado, quando o anjo está explicando a José, a palavra gerado vem do genal, do grego, é gerado mesmo, assim, uma geração. Ele está dizendo, ele foi gerado do Espírito Santo. É interessante a gente destacar isso,
Porque quando Deus fez o homem, o primeiro homem, o Adão, Adão foi criado. Deus pegou do pó da terra e criou Adão. Mas o que está sendo dito aqui é que esse novo ser que está entrando em cena foi gerado a partir de um óvulo feminino e da intervenção do espírito de tal forma que aquele óvulo fosse fertilizado e iniciasse ali uma nova vida. Então, é muito importante a gente entender isso, e isso tem uma implicação. Se nós sabemos que Jesus nasceu sem pecado, eu posso, em princípio, concluir que quem transmite a natureza pecaminosa é o homem e não a mulher, porque o que foi gerado de Maria, nós sabemos que é sem pecado, e foi só de Maria e do Espírito Santo. Tem uma série de pessoas, tem uma série de estudiosos que aborda essa possibilidade de uma outra maneira, e nós vamos ver outras alternativas que vão aparecer como textos bíblicos que apontam para essa natureza sem pecado de Jesus, mas tem gente que defende teologicamente que Jesus tinha uma natureza que nem a do Adão depois da queda. E nós vamos tratar desses aspectos já já. Mas eu não encontro fundamento para isso, assim, estou falando isso com toda humildade, eu não tenho a menor condição de fazer estudos sofisticados e profundos a esse respeito. O que eu estou concluindo é baseado nos textos bíblicos que eu tenho acesso, a Bíblia e um ou outro comentário bíblico. Então, da minha perspectiva, o que aconteceu entre o Espírito Santo, o que aconteceu, que está sendo comunicado a José pelo anjo, é que a ação do Espírito Santo mais a natureza da Maria geraram uma pessoa, geraram Jesus, da forma como está descrito aqui, né? E ele recebeu o nome de Emanuel, que conforme Isaías 7,14, quer dizer Deus conosco. Eu estou afirmando, e assim, para mim, de fato, Jesus, gerado no interior de Maria, desde aquele momento, é sem natureza pecaminosa. Ele tinha a mesma natureza humana do que o Adão antes da queda. Você conseguiu me entender? Tem alguma dificuldade para você? Não? Ok. É importante a gente ter isso em mente, porque nós vamos olhar muitas vezes Adão antes da queda e Adão depois da queda, tá certo? Então vamos verificar isso que eu acabei de falar. Para ser aceito como sacrifício válido em nosso lugar, Jesus não poderia ser menor do que o primeiro Adão, não podia ser menos do que o Adão antes da queda, porque não seria suficiente. E nem poderia ser maior do que o Adão antes da queda, porque ele estaria exorbitando. Do ponto de vista de justiça, ele teria que ser exatamente igual ao Adão antes da queda. Quem caiu, quem desobedeceu, foi o Adão antes da queda. Então, do ponto de vista legal diante de Deus, Jesus teria que ser exatamente igual a Adão antes da queda. Não fosse assim, a justiça de Deus não concordaria com tudo o que vai se suceder. Como segundo Adão, e eu estou usando essa expressão tirada lá de 1 Coríntios 15, 45, em algumas versões fala o último Adão, Jesus recebeu as mesmas prerrogativas conferidas ou ordenadas ao primeiro Adão antes da queda. Quais são essas prerrogativas, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, se eu conseguir passar. Está aqui. Quando a gente olha para a criação,
você vai ver no texto de Gênesis 1, de 26 a 28, também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, Deus está criando o homem e ele está criando a imagem e semelhança da Trindade. Antes da queda. Tenha ele domínio sobre todos os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Ou seja, Adão e a raça humana, antes da queda, tinha controle, tinha condições de submeter, de dominar, de exercer sua autoridade conferida por Deus sobre tudo que existia sobre a terra, inclusive sobre a própria terra. Essa era a condição dele. Tá? Vamos comparar com mais algumas coisas. Quando Adão cai e passa pelo julgamento e sai do jardim, e Deus coloca lá na porta do jardim um anjo com a espada refulgente para impedir que o homem voltasse, tomasse da árvore da vida, do fruto da árvore da vida, comesse e vivesse eternamente em pecado. Então, ele impediu que isso acontecesse, mas no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Nós acabamos de ver aí no versículo que está em cima. Homem e mulher os criou, os abençoou e lhe chamou pelo nome de Adão no dia em que foi criados. Agora vem um negócio interessante. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. O que é que você entende quando lê esse texto? Primeiro, Deus criou o homem à imagem e semelhança da Trindade, e depois do pecado, Adão, depois de 130 anos, gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. O que você entende disso? O que você acha que está envolvido aqui? Ninguém vai falar nada? Eu estou ouvindo alguns lábios se mexerem, mas não estou ouvindo o som. Ok, deixa eu explicar para você o que está sendo dito aqui. Dá a impressão, quando a gente está vendo esse texto, que nós estamos diante de uma lógica matemática do tipo: se A igual a B e B igual a C, então A igual a C. Tá certo? Mas não é isso que o texto está falando. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus antes da queda. Depois da queda, Adão teve um filho à sua semelhança. Não a semelhança, a imagem e semelhança de Deus. A sua, de Adão, conforme a sua imagem, de Adão. Os descendentes de Adão, e a gente vai entender isso depois em outras ocasiões, os descendentes de Adão, a exemplo de Adão, a imagem e semelhança de Adão, também têm a natureza pecaminosa como Adão. O que eu entendo do texto, da forma como nós estamos lendo, é de que nós não estamos dizendo... É muito comum a gente ouvir pessoas dizerem que nós somos a imagem e semelhança de Deus, e estão se referindo ao primeiro texto lá de Gênesis 1, 26 e 28. Nós não somos a imagem e exata imagem e semelhança de Deus. Algo se perdeu nesse caminho. Alguma coisa se deteriorou por conta do pecado.
E é por essa razão que quando Adão começa uma nova, começa a sua descendência, o filho ou os filhos que ele vai gerar a partir dali são a sua imagem de pecado, de pecador, a sua semelhança. Nós temos detalhes, nós temos imagens e semelhanças parciais de Deus, mas integral era só antes da queda. Depois da queda, isso pode estar de uma forma parcial, reproduzida em nós, mas o que ela define, o que ela mostra com clareza, é a condição do homem depois da queda. Você entendeu até aqui? É importante a gente entender isso, porque se a gente não entender isso, a gente não vai entender o que aconteceu com Jesus. Jesus, para a gente poder entender Jesus como sem pecado, isso é fundamental. Ok? O descendente humano de Jesus, perdão, o descendente humano de Adão, depois da queda, como consequência da queda, carregava o pecado e a morte que ele introduziu no mundo. Veja, o texto de Romanos trata disso objetivamente. Portanto, assim como por um só homem, o Adão, entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos os indivíduos depois de Adão, os que viveram mais de 1000 anos, ou os que viveram muito menos, todos eles tinham natureza pecaminosa, como consequência da desobediência de Adão. Sem exceção. Mesmo Abel, ou mesmo quem você quer considerar como justo aos olhos de Deus, nas condições em que eles viviam, carregavam a sua natureza pecaminosa. Vamos lá, mais um passinho para a gente definir essas coisas. Jesus próprio diz em João 10, 17 e 18, que por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. E esse mandato, essa procuração, eu recebi do meu Pai. Em outras palavras, a gente quando vê Jesus morrer na cruz, Jesus não morreu na cruz como consequência dos ferimentos que ele recebeu. Jesus morreu na cruz naquele momento em que ele entregou o Espírito. E ele disse isso um pouco antes. A minha vida ninguém a tira de mim. Por quê? Porque, como ele era sem pecado, a morte não tinha efeito sobre ele. Por mais que ele fosse judiado, por mais que ele fosse machucado, a morte de Jesus é alguma coisa que dependeu da decisão espontânea dele. Ele tinha autoridade para entregar a sua vida e tinha autoridade para reavê-la. Então, quando nós estamos olhando por um ser dessa natureza, e nós vamos ver que o que é que a cruz representava naquele tempo? A cruz representava, tinha o significado de que quem fosse executado numa cruz, nós já vimos isso na semana passada, era alguém que era desprezado, era alguém que não valia nada, era alguém que era uma abominação para os costumes da época, era alguém que não tinha valor nenhum, alguém que só não tinha outro tipo de morte porque não existia. A cruz era o último degrau na escala descendente dos valores humanos. E Jesus escolheu morrer nessa condição porque ele entregou sua vida em nosso favor. É esse aspecto que a gente tem que considerar. Jesus não precisava morrer.
Se fosse seguir, vamos chamar assim, um curso natural, Jesus não morreria, por mais que ele ficasse na cruz. Mas é interessante que quando ele diz está consumado, ou seja, os pecados de toda a humanidade passada, presente, contemporânea dele e ainda futura, que nos inclui, e talvez não, e certamente todas as outras do nosso futuro, quando o último pecado dessa humanidade toda caiu sobre ele, ele disse: está consumado. Ele não tinha mais nada para fazer aqui. É como se ele dissesse: não fico aqui mais nem um minuto, não tenho mais nada para fazer aqui. Acabou a minha tarefa. Ele ia partir para outras tarefas, mas nesse mundo, até aquele instante, aquilo tudo estava consumado. Vocês estão me entendendo? Ok. Tem uma outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, porque volta e meia, eu mesmo já vivi no passado nessa armadilha, né? Vamos fazer um exercício aqui só para a gente se posicionar nisso. Diz uma coisa para mim, mas é para dizer mesmo. Quando Deus criou Adão e depois Eva, mas vamos focalizar no Adão, porque ele foi criado primeiro. Você acha que Adão já nasceu ou já foi feito falando? Você acha que Adão já tinha vocabulário? Não. Não. O que precisa? Não por quê? Porque ele precisava aprender ainda, né? Ele precisava ouvir e aprender. Exatamente. E aonde Adão ouvia e aprendia? Nos passeios que ele fazia com Deus, no jardim, na viração do dia. Toda viração do dia, Deus ia lá. Então, Adão passou por um processo de aprendizado, de exercício da sua mente, de formação de vocabulário. Todo o nosso pensamento, toda a nossa lógica, tudo isso funciona baseado em palavras. E isso teve que ser aprendido e depois foi sendo desenvolvido. A gente não pode deixar de entender uma outra coisa. A dificuldade que nós temos de aprendizado, de memorizar as coisas, de reter os conceitos aprendidos, eles advêm do pecado. Mas Adão, naquela condição, não tinha essa dificuldade. Portanto, para ele, era ver uma coisa a primeira vez e aquilo ficava fixado na mente dele. E ele via outras coisas, ia aprendendo outras palavras, ele ia acrescentando conhecimento em cima daquelas informações todas, numa velocidade incrivelmente grande, porque não existia pecado que fosse capaz de obscurecer a mente dele. Eu posso dizer uma coisa, sem sombra de dúvida: Adão era um gênio. A mente do Adão não tinha limitação. Você entende isso? Você percebe isso? Então, quando eu estou vendo na Bíblia que Jesus é o segundo Adão, que ele nasceu da Virgem por intervenção do Espírito Santo, eu não tenho dúvida de que nessa condição de semelhança com o primeiro Adão, nessa natureza humana, não estou falando como Deus, nessa natureza humana, Adão e Jesus eram gênios. Por isso que você pode ver escrito aqui no finzinho desse slide, o texto de Lucas 2, dizendo que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Ei, Jesus, filho de Deus, aqui ainda não estava declarado que ele era filho de Deus, mas o Jesus que nós conhecemos, fruto do Espírito Santo e do óvulo da mulher, precisou nascer como qualquer humano, mas sem pecado, fazia cocô na fralda, provavelmente, não sabia falar, provavelmente,
não comia picanha nem churrasco, começou a se amamentando de leite e seguiu o processo de aprendizado como qualquer pessoa precisa seguir. A diferença é que a semelhança daquele Adão antes da queda, sem pecado, a mente dele tinha a mesma velocidade estratosférica, incrivelmente rápida. Era pabuf, era ver e aprender, ver e assimilar. Isso leva a gente a deduzir que o idioma de Deus é o hebraico. Perdão, Aramaico. você pode repetir? Quer dizer que o idioma dele, inicial, o idioma de Jesus, de Deus, é o aramaico. Provavelmente. Provavelmente. Ele estava num ambiente em que se falava aramaico, as primeiras palavras e os primeiros raciocínios e os primeiros pensamentos foram desenvolvidos em aramaico. Claro, se Jesus estudasse grego, ele ia aprender assim do dia para a noite, mas não tem registro de que Jesus tenha se comunicado em grego. Ele se comunicava em aramaico e se comunicava em hebraico. Tá certo? A palavra de Deus estava registrada em hebraico. A língua corrente era o aramaico, mas ele era fluente nas duas coisas, perfeitamente fluente. Era, da forma como ele raciocinava e sem pecado, dificilmente não, era impossível para ele cometer algum erro no sentido de formular mal uma frase ou coisa dessa natureza. Por isso, as expressões de Jesus, principalmente aquilo que é atribuído a ele como fala de Jesus, sobre essas expressões, a gente tem que prestar uma baita de uma atenção, porque ela não permite interpretação errada. Se tem alguma coisa errada ali, fomos nós que introduzimos em alguma forma, ou na tradução de uma palavra, ou coisa assim. E nesse aspecto, a linguagem original ajuda pra caramba. Infelizmente, não sei hebraico nem aramaico, mas os estudiosos certamente levam disso uma vantagem muito grande de poder ter raciocínios claros a respeito de quem é Jesus. Então, veja só, Jesus precisou passar pelo processo de aprendizado. Quando a gente vê Jesus, deixa eu ver se é no slide seguinte, não é ainda, eu vou voltar nisso mais tarde, mas Jesus, antes da sua ressurreição, tinha a mesma natureza humana que Adão antes da queda, sem pecado. Ok? Um pouco mais adiante, em João 14, 9, uma outra evidência disso, né? Quando Jesus está conversando com Filipe, e o Filipe fala para Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai, a resposta de Jesus é fulminante. Há tanto tempo estão convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como é que você fala agora, mostra-nos o Pai? Olha que interessante. Isso é uma evidência de que Jesus era a imagem e semelhança exatos da Trindade. E não imagem e semelhança de Adão. Entendeu? Mais uma evidência disso. Embora ele tivesse a natureza humana. Veja, imagem e semelhança. Se Jesus não tivesse a mesma natureza de Adão antes da queda, ele não poderia dizer o que está escrito nesse verso agora de João 14, 9. Ele está expressando ali uma verdade. Ele tinha a mesma natureza de Adão antes da queda. Olha, vou voltar a falar a mesma coisa. Existem algumas linhas de estudos em teologia que são fundamentalmente contra o que eu estou falando. Eu não estou disputando nada aqui, eu estou seguindo o texto bíblico, onde eu imagino que o Espírito tem me capacitado para entender, e não tenho recursos de sofisticação nessa avaliação que outras pessoas têm, mas ainda assim eu entendo, e essa é a grande maioria de teólogos que tratam disso, que Jesus tinha a mesma natureza de Adão antes da queda.
sempre vai aparecer aquela pergunta: Jesus podia pecar? O que vocês acham? Opa, podia ou não podia? Acho que não, né? Você acha que não? Eu acho que não. Por quê? Poder ele pode, porque ele era humano, mas pela natureza dele, ele não peca. Então, se eu disser para você que se isso fosse exatamente verdade, como você está colocando, o diabo teria razão de dizer que isso é injusto. Como é Por que eu quê? vou botar alguém para me tentar, sendo que essa pessoa não tem condição de pecar? Você entendeu o que eu estou falando? Eu entendi, eu só não entendo por que que ele foi para o deserto para ser tentado. Isso. Por razões provavelmente semelhantes àquelas que Deus, quando chamou o diabo naquela convenção celestial, falou do Jó, falou duas vezes: ó, vai lá, ó o cara falando, ó o cara fazendo. Deus tem um propósito naquilo. Em Tiago diz que nós temos o motivo de toda alegria passarmos por várias provações. E a palavra que foi traduzida ali por provações, ao pé da letra, é tentação. A diferença é que, antes, como Jesus era igual a Adão antes da queda, Jesus tinha o potencial de seguir o caminho de Adão. Imagina o que acontece com a humanidade se as tramas do diabo tivessem envolvido Jesus de alguma forma e ele tivesse pecado. Pois é. Todo aquele plano teria falido, teria ido para o ralo, e nós estaríamos perdidos. Por outro lado, se Deus colocasse, como colocou Jesus, para ser tentado, não só naquela ocasião, mas em outras tantas para o futuro, nós vamos ver acontecer lá para frente, quando ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Imagina se Deus passa o cálice. E coisas dessa natureza. Nós estaríamos perdidos. E Jesus estaria falando uma coisa legítima. Aquilo nem seria pecado. Era um direito dele de pedir. Mas diante de tantas outras circunstâncias, onde ele foi desafiado diante de Pilatos, onde ele foi injustamente acusado, aquele diálogo com Pilatos foi um negócio assim formidável. Nós vamos voltar para ele no futuro, quando Pilatos fala para ele: você sabe que eu tenho autoridade para mandar te matar ou te soltar? A resposta de Jesus é formidável. Você não teria nenhuma autoridade se não viesse de cima. E ele ali estava sujeito, estava submisso ao Pilatos, porque Pilatos era uma autoridade concedida por Deus. Então, Jesus podia pecar? Eu creio que sim, porque senão o valor da tentação seria nulo. E o valor do trabalho de Jesus foi ter resistido à tentação e superado a tentação. E isso, a cada momento que acontecia, agregava valor ao trabalho que ele iria fazer um pouco mais para frente. A cada etapa. Vamos dar mais um passinho. Uma coisa que é importante a gente ter em mente agora é o que está lá descrito em Filipenses 2, de 5 a 8. Tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Em outras palavras, o que está sendo dito aqui é que Jesus, sendo Deus, na sua parte divina, abriu mão de recursos divinos para realizar o seu trabalho. Tudo que ele fez
foi realizado baseado na sua natureza, semelhante a Adão. Mesmo nos milagres, nós vamos ver, se der tempo ainda hoje, algumas passagens tratando disso. Tudo isso ele realizou sem lançar mão de recursos divinos. Ele resistiu àquelas oportunidades de se perder em alguma coisa, usando os recursos da mesma forma como Adão poderia ter usado para resistir à tentação de tomar e comer o fruto da árvore proibida. Para realizar esse trabalho, ele não se valeu da sua natureza divina. Com isso, eu quero dizer, se você em algum momento achar que eu estou chegando à conclusão de que Jesus, por alguma razão, não é Deus, você está enganado. Ou eu me expressei mal. Eu não estou negando a natureza divina de Jesus. Eu estou afirmando a natureza divina de Jesus. Mas eu também estou afirmando, conforme o texto aqui de Filipenses, que ele não lançou mão desses predicados divinos para realizar a sua tarefa. Quando ele sentiu dor, ele sentiu dor. Quando ele ficou envergonhado de ter sido maltratado da forma como ele ficou. E assim por diante. Mas ele não usou nenhum lenitivo, nenhum escape, nenhuma alternativa divina para superar isso. Ele dependia de Deus a cada passo. Nós vamos ver, quando a gente chegar naquelas circunstâncias lá do monte que precederam toda a paixão de Jesus, nós vamos ver detalhes impressionantes ali. Mas não é hora ainda, nós vamos deixar isso aí um pouco mais para frente. O importante aqui é saber, ele, como Deus, não usou recursos divinos para caminhar na sua obra e para concluir a sua obra. Interessante que Adão, por sua desobediência, fez entrar o pecado no mundo e a morte. Jesus, pela sua obediência, tirou o pecado do mundo. Você pode dizer, de onde esse cara tirou isso, né? Estou tirando isso do texto de João 1,9. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É ele. Era ele que tinha sido profetizado, e João está dando esse testemunho. Pela obediência dele, ele vai tirar o pecado do mundo. Já falamos disso do vocabulário, né? Então eu vou pular essa parte aqui. Só queria que você tivesse uma ideia do que era capaz aquela geração entre Adão e Noé, porque depois do dilúvio só sobrou a família de Noé. Aquela geração antediluviana, ela desapareceu toda, todo mundo morreu afogado por ocasião do dilúvio. Olha, aquele pessoal, né, todos os descendentes de Adão dali para frente, até Noé, quando acabou, estão dentro do contexto aqui de Gênesis 4, 20 a 22. Ele diz assim: Ada deu à luz a Jabal. Esse Jabal foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Ele era pecuarista. O nome do seu irmão era Jubal. Ele era o pai dos que tocam harpa e flauta. Uau! Você já viu uma harpa? Você já viu uma flauta? O que é necessário para você fazer um instrumento como aquele? Não estou falando só da parte de afinação, né, mas estou pensando não só da flauta de madeira que faz furinho. A harpa tem corda. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. Se você olhar, tem algum metalurgista aí? Tem algum engenheiro? Se você olhar a tecnologia para você tratar da metalurgia do cobre, perdão, do bronze. Bronze é uma liga de cobre e estanho. É um negócio sofisticado.
Você precisa tirar de um minério que tem cobre associado com enxofre, com oxigênio, com uma série de outros produtos. Isso tem que ser refinado e geralmente reduzido para se chegar ao cobre metálico. A mesma coisa para o estanho metálico. A mesma coisa para as ligras de cobre e estanho que dão origem ao bronze e assim por diante. O ferro. Você vê zilhões de toneladas de ferro do Brasil serem exportadas para a China, e o Brasil mesmo usa aqui. Você olha para aquilo que está sendo exportado, parece pedra, parece uma pedra esquisita, avermelhada, mas ela tem que ser reduzida, misturada com carvão, para poder gerar ferro, ferro metálico. Para isso é necessária uma baita de uma tecnologia. E isso estava disponível naquela geração por conta daquela mente privilegiada que começou a se degradar depois de Adão. Pouco a pouco o negócio foi piorando. Mas ainda próximo de Adão, olha só a sofisticação que aqueles caras eram capazes de desenvolver. E diga uma coisa, com quais instrumentos você acha que o Noé construiu a arca? Cortando madeira. Precisava de serra. Serra é feito de aço. Aço é uma liga especial de ferro. Precisava de enxó. Precisava de uma série de produtos, de artefatos cortantes que facilitassem não só o corte da árvore, mas também a preparação daquilo, uma espécie de lapidação da madeira, né? Ela tinha que ser tratada. De onde veio tudo isso? Olha, o que é que Adão desperdiçou? E conferiu para todos nós, né? Você percebeu? Jesus, quando a gente fala que ele tinha a mesma condição mental de Adão antes da queda, dá para a gente ter uma ideia do que estava disponível no cérebro dele. Capacidade de pensar, de articular, de gerir, de produzir, assim, de analisar. Uma mente analítica que chance de erro zero. Isso não existe. Só para a gente ter como referência, se você quiser olhar isso de uma maneira assim mais ou menos histórica, Adão foi contemporâneo do avô de Noé. É só você olhar lá a genealogia depois de Adão. Ou seja, o Adão conversou, ou teve a oportunidade de conversar com o avô de Noé, de ouvir da boca dele. E provavelmente o avô de Noé falou para o pai de Noé, que falou para o Noé, e o Noé sabia dessas coisas. Porque a transmissão ainda não tem registro de que tivesse, fosse possível escrever livros, né? Fazer registro gráfico dessa forma, mas, olha, a gente vai perdendo esses detalhes aí, e às vezes não entende por que algumas coisas funcionam da maneira que estão funcionando. Agora eu vou dar um passo para frente para a gente olhar em outra área características de Jesus. Vamos falar do batismo de Jesus. Por esse tempo, de alguma coisa que aconteceu um pouquinho antes, aí no parágrafo anterior, por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Jesus estava contemplando profecias e todos os textos conhecidos do Velho Testamento. Dá licença que eu vou tomar um golinho d'água. Então, o João admitiu: Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo.
Quem é que viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele? Vocês estão acordados ainda? Foi João, não foi? João que batizou. Leia de novo o texto. Ó, essa é a diferença da gente ter a natureza do Adão velho depois da queda e a natureza de Jesus. O nosso raciocínio nem sempre acompanha aquilo que nós estamos lendo, a nossa condição de interpretação nem sempre é boa. Vamos lá. E eis que se lhe abriram os céus. Vamos lá. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus. Abriram os céus para quem? Para Jesus. E viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Sobre ele quem? Jesus. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Deus estava dizendo para Jesus, especificamente para Jesus, embora outras pessoas ali em volta talvez pudessem ter ouvido. Não tem registro disso. Tem registro de que isso se dirigia objetivamente para Jesus, embora Mateus esteja registrando isso, mas o que eu quero dizer é que Jesus foi informado ali, naquele momento, que ele era o filho amado em quem o Pai se alegrava, do qual o Pai se agradava. Não tem registro antes disso. Jesus passou de bebê até adulto nessa oportunidade, lendo as Escrituras, interpretando com uma mente capaz de fazer todo o trabalho analítico daquilo que estava escrito ali, para poder combinar verso com verso, princípio com princípio. Mas naquele momento, da forma como Jesus vivia, Deus, o Pai, pôde dizer para ele, depois do batismo: Este é o meu filho amado. E ainda diz mais: em quem me comprazo. Você vai ver no Velho Testamento, você vai ver, por exemplo, Enoque. O texto diz que Enoque foi arrebatado, a palavra foi, ele já não era, né? Porque Enoque andava com Deus. Mas se você pegar a Septuaginta, aquilo que no hebraico foi traduzido por Enoque andava com Deus, na Septuaginta a tradução é Enoque agradava a Deus. E agradava tanto que Deus o tomou para si. A mesma coisa acontece lá com Noé. Noé era uma pessoa que agradava a Deus. Perdão, que andava com Deus. E Deus reconhece isso em algumas pessoas e está dizendo aqui para Jesus: Este é meu filho amado em quem me comprazo. Não se esqueça, daqui a pouco vai começar a tentação de Jesus e o diabo vai dizer para Jesus algumas vezes: Se és filho de Deus. Mas foi Deus que disse para Jesus: Este é o meu filho amado. Este é Você meu... quer dizer, Vili, que antes disso Jesus não sabia que era filho de Deus? Olha, eu acho que não. Entendeu? Porque não tem nenhum registro de nada maravilhoso feito por Jesus antes. É certo que ele tinha consciência de quem, assim, olhando para os textos bíblicos, olhando para uma série de detalhes da existência dele, em família, no ambiente em que ele estava, é certo que ele olhasse para aquilo e talvez visse alguma semelhança ou alguma indicação. Não tem nenhum registro disso, mas eu acho que ali, nesse momento, Deus disse para ele: Você é o cara. É com você que nós vamos tocar isso aqui para diante.
É possível que, lendo as Escrituras, lembra quando Jesus está quando a família de Jesus está voltando de Jerusalém, Jesus fica para trás e algumas pessoas erroneamente dizem que Jesus era admirado por aquelas pessoas que estavam no templo, porque ele estava ensinando. Mas se você olhar o texto, ele está um pouco mais para dentro, eu perdi a referência agora, mas no finzinho eu mostro para você. Eles se admiravam de ver a forma como Jesus argumentava, fazendo pergunta, querendo entender, combinando princípios. Só que naquela época ele tinha 12 anos. Agora, nessa ocasião, ele tem 30 anos. Ele já amadureceu, ele já é adulto. Mas você não vê Jesus inventando ferramenta, você não vê. Você vê Jesus vivendo uma vida normal, dentro de uma família normal. Lembra, o pessoal não fala dele um pouco mais para frente? Não é esse Jesus, o filho do carpinteiro José? Ele era uma pessoa que tinha uma vida normal, ele não estava se arvorando de nada superior. Mas aqui ele foi, eu acho que ele foi informado. Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Só posso dizer, uau, né? Vini, Oi? como é que a gente faz com João capítulo 1, então? João, capítulo 1. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Não, eu é que te pergunto. Porque eu entendo essa passagem como, sei lá, o início do ministério. Sei lá, alguma coisa assim, é chegada a hora de eu anunciar o reino. Estou achando difícil pensar que ele não sabia quem ele era. Eu sei que isso é um exercício difícil da gente fazer, né? Mas o Jesus Deus, o Filho da Trindade, junto com o Pai e com o Espírito, lá no passado eterno, conceberam todo esse plano. O texto que nós acabamos de ler de Filipenses nos diz que ele, sendo Deus, sendo aquele camarada lá, aquele agente, não usou daqueles atributos para fazer o trabalho que fez. Então, ali estava o representante da raça humana que em Adão caiu, com a mesma natureza do Adão antes da queda, para realizar um trabalho, mas sem usar atributos divinos. Não vai dar tempo hoje, mas nós vamos ver os milagres de Jesus e nós vamos ter oportunidade de discutir sobre alguns detalhes. Imagina, como é que Jesus fez a água virar vinho? Isso é uma mudança de natureza. Como é que ele fez do nada para abastecer 5.000 pessoas, a partir de 2 peixes e 5 pães? Sem usar a natureza divina. Como é que ele fez para andar em cima das águas? Como é que ele fez para curar o cego de nascença? Sem usar nenhum atributo divino. Entendeu? O João está completando, no começo da epístola de João, o Jesus desde a eternidade passada. Tudo foi feito por ele, mas num determinado momento da história, como se fosse um hiato, ele entrou ali como homem, semelhante ao Adão sem pecado, para realizar o que o Adão sem pecado estragou com o pecado. Porque, como Adão pecador, não teria valor, não teria sentido o sacrifício dele. E ele não podia ser mais do que o Adão antes da queda, entendeu? Então, a gente precisa entender como isso se encaixa na história, porque nós não podemos ignorar a história. E dentro da história, o texto de Filipenses é fundamental para a gente fazer essa separação do que ele fez como homem, do que ele fez como a segunda pessoa da Trindade. Ok?
Entendeu? Júlia? Sim, Ok. certo. Bom, vamos pelo menos matar esse pedacinho aqui da tentação de Jesus. A seguir, foi Jesus levado por Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Lembra do Jó? Acabamos de falar agora há pouco. Ei, ô Satanás, ó, você viu meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E Deus propõe para o Satanás a firmeza do Jó. E aí o Satanás diz assim, claro que ele te valoriza, porque afinal de contas você faz tudo que é possível para ele viver bem, e Deus fala assim, então tira dele os bens que ele tem, família, coisa dessa natureza, ele está em teu poder, só não mexe na saúde dele. E não conhecemos a história, o que aconteceu. E isso se repete com os bens dele, tanto que ele fica só com a mulher e com mais nada, e doente. E você conhece o resto da história de Jó. Não houvesse Deus permitido que Jó passasse pela experiência que passou, e nós não teríamos o ganho de aprendizado em circunstâncias adversas que nós podemos ter quando a gente lê o livro de Jó. Deus tem um propósito ali. Então, Jesus ficou 40 dias e 40 noites e teve fome. E o Paulo Berti, semana passada, lembrou de um outro detalhe. Alguém perguntou, mas como ficar 40 dias e 40 noites sem comer nem beber e não morre? E em Êxodo 34, 28, Moisés ficou esperando as tábuas da lei 40 dias e 40 noites sem comer. E Deus, de alguma forma, o sustentou. Mas a iniciativa é de Deus, não é dele próprio. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, colocou em dúvida para Jesus que ele era filho de Deus, e nós acabamos de ver no capítulo anterior, Deus dizendo, este é o meu filho amado. Jesus não tinha dúvida. Foi o Pai que falou que ele era filho de Deus. E ele usa a Escritura para dizer, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele repetiu Deuteronômio 8:3. Aí o diabo fez um outro movimento, levou sobre a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és filho de Deus, de novo. Colocou em dúvida que Jesus era o filho de Deus, tendo Jesus acabado de ouvir do Pai, este é o meu filho amado. O que me chama a atenção nesse texto também é como é que o diabo teve acesso a movimentar o corpo de Jesus. Levou para a Cidade Santa e colocou ainda sobre um pináculo. Eu não sei, mas Deus permitiu que isso acontecesse. No versículo 8 fala assim, levou ainda o diabo a um monte muito alto. Movimentou o corpo de Jesus de novo. Se eu estou lendo direitinho o que está escrito aqui, não é uma ilusão de ótica. Não foi uma projeção. Isso aconteceu de fato. O diabo teve acesso a movimentar o corpo de Jesus. E ele ainda fez uma afirmação que é quase 100% verdadeira. Só não é totalmente verdadeira porque nós sabemos quem é o diabo. Ele diz assim, tudo isto te darei se prostrado me adorares. O diabo, com a queda do Adão, do primeiro Adão, passou a ser de novo passou a ser o regente daquela natureza que o Adão corrompeu. E ele está oferecendo para Jesus, eu te dou o controle disso, eu te faço isso. Mas lembre-se, Jesus sabia disso e nem precisava tratar disso desse jeito. Porque, feito a imagem e semelhança de Deus, ele tinha, lembra das ordenanças? Ele tinha autoridade sobre toda a terra, sobre os animais, sobre tudo o que acontecia aqui. Jesus era um descendente desse indivíduo que tinha tudo isso. Certamente o diabo aqui está dando de novo uma de João sem braço para cima de Jesus, né?
Mas Jesus responde mais uma vez com a Escritura. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Isso está escrito lá em Deuteronômio 6,13. Com isso deixou o diabo e eis que vieram anjos e o serviam. Certamente o que Jesus precisou de assistência nesse tempo, os anjos estavam ali naquele momento providenciando. O texto de Lucas diz que o diabo se retirou esperando uma ocasião oportuna. E essa ocasião oportuna se repetiu algumas vezes, diante de Pilatos, na traição ali no jardim, na aflição que ele passou ao contemplar o que ele ia sofrer, e assim por diante. Mesmo na cruz, quando as pessoas diziam para ele assim: ei, se você é esse camarada aí, desce daí, mostra para mim que você é o Filho de Deus, e ele resistiu. Se ele tivesse falhado nisso, todos nós teríamos ou estaríamos perdidos. Mas estamos tratando disso tudo só para a gente ter assim, um entendimento melhor de quem era Jesus, o Jesus humano que concordou em passar o que ele passou e sofrer o que ele sofreu, baseado em obter recursos através da palavra e conhecer perfeitamente a obra que ele ia realizar. E é isso que valoriza o trabalho que ele fez. Pessoal, são 7 horas. Eu não queria dar passo nenhum a mais aí, porque não vou conseguir concluir o resto. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Não? Então podemos encerrar esse tempo de oração? Deixa eu só lhe avisar que eu passei mensagem para você que eu recebi do Fernando. Ah, legal. Obrigado. Eu acabei de ver passar aqui. Ô Maria, você pode fazer oração para a gente? Posso. Uhum. Meu querido Deus, meu querido Pai, obrigado, Senhor, por tudo isso que o Senhor tem nos ensinado através desses nossos estudos sobre a cruz de Cristo. Obrigada, querido Deus, pela dedicação do Vili, pela profundidade do que ele tem nos passado. Realmente é um momento de nós te adorarmos e te exaltarmos, Senhor Jesus, por um plano tão perfeito que trouxe o Senhor à nossa terra e trouxe principalmente o Senhor à nossa salvação. Nós te louvamos, te exaltamos e te engrandecemos, querido Deus, porque tudo isto é devidamente perfeito, correlato, idêntico, querido Deus. A tua palavra é perfeita e nós realmente agradecemos por o Senhor ter deixado com tanta integridade e suficiência para nós podermos entendermos melhor quem o Senhor é e o que o Senhor fez. Nós te louvamos, querido Deus, agradecidos por esta palavra de hoje, que ela possa, assim, se entranhar no nosso entendimento da tua soberania, do teu poder, da tua grandiosidade, Senhor, nessa salvação que o Senhor nos trouxe através do Senhor Jesus. É em nome dele que nós oramos. Amém.